Olá, meus alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje estamos encerrando a nossa semana das revisões, isso mesmo, hoje sexta-feira, nossa aula de história, a gente vai estar aí trocando umas ideias sobre os conteúdos que vai estar na prova de história, ok? Convidar vocês então a pegar o livro de história, acompanhar essa videoaula. Quem está aí realizando as atividades não vai ter dificuldade, né, porque são atividades do sistematizar que vai fazer aí toda a diferença na avaliação de vocês, porque vai ajudar aí nesse contexto aí da prova de vocês, ok? E sempre nesse alto astral, né? Sempre com a musiquinha, né? Hoje é sexta-feira, isso mesmo, vamos lá? Convidar vocês então a pegar o livro, a colocar na página 137, tem tudo a ver com o primeiro capítulo lá que fala do colonialismo no século XX. A gente vai falar um pouquinho sobre as guerras e o imperialismo e o que tem a ver lá com a bolsa, com a queda da bolsa de Nova York lá de 1929. Vamos lá então? Deixa a tia então desligar aqui um pouquinho o som e vamos acompanhando aí. Pega o marca-texto, tá? Que aí vai dar certo. Deixa a tia colocar aqui e vamos acompanhando. Então, ao longo aí desse processo, as metrópoles elas conseguiram então se impor aos povos dominados, né? Ainda que houvesse aí alguns movimentos de resistência local. Contudo, né? Após a Primeira Guerra Mundial, a situação começou aí a mudar. Começou a mudar aí o cenário, porque as metrópoles europeias que se envolveram aí nos conflitos se enfraqueceram de uma forma militar e economicamente, né? Então a situação que piorou muito com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Então essa crise que envolveu aí diversos países ao longo do mundo, alguns foram menos impactados, por exemplo, como a Itália, mas outros foram profundamente impactados, afetados, né, como a Alemanha, ok? Então vamos estudar aí as guerras e o imperialismo, coloca essa página aí como prioridade, a página 137. Vamos para a página 141, vamos dar uma olhadinha o que tem na página 141, que tem tudo a ver com a nossa prova. Vamos falar sobre a ideia de desobediência civil, o movimento de independência da Índia, vamos lá, né? Liderados por Mahatma Gandhi, né? Os indianos iniciaram então suas lutas por independência, né, sem o uso de violência. Fiquem atentos a essas informações. Seguindo as ideias de desobediência civil, uma das ações dessa desobediência civil foi a Marcha do Sal, que foi liderada por Gandhi em 1930, uma caminhada de 25 dias em direção ao litoral, como uma forma de quê? De protestar contra o monopólio do sal estabelecido pelos ingleses. E uma coisa bem interessante, lembrando que, olha só, pelos ingleses, tá? Ou seja, não tem relação com outros, tem relação com quem? Com os ingleses. Então, é importante assistir as videoaulas, ok? Saindo aí desse contexto, desse movimento aí de independência da Índia. Outra coisa também que é importante na página 144, foi até com relação à atividade que vocês fizeram, quando a gente fala sobre essas consequências do pós-segunda guerra, né? Que fala sobre, com relação à Ásia, né? Tia Dani, quais são as consequências que ocorreram na Ásia quando a gente fala sobre esse pós-segunda guerra, né? O que ele trouxe, né? O que aconteceu nesse contexto? Houve um desgaste, houve um enfraquecimento das potências, né, colonialistas. E isso aí contribuiu para que a organização desses movimentos de independência. Então, como houve ali aquele enfraquecimento, então as potências colonialistas, elas mesmas contribuíram para que esses movimentos, houvesse essas organizações de independência. Houveram ali, vamos nos organizar, eles estão enfraquecidos. Então, foi exatamente isso que ocorreu. Foi uma das consequências do pós-guerra mundial na Ásia, ok? Foram esses movimentos aí de independência, porque o desgaste, o enfraquecimento aí das potências
colonialistas, ok? Vamos então agora para a página 147. A tia aqui vai só marcando as que a tia já explicou e vão acompanhando aí do outro lado, ok? Vamos então para a página 147. Vamos falar sobre o processo de independência. Será que os processos de independência foi igual para todo mundo? Será? Olha o que ele está falando aqui pra gente. O processo de independência dos países africanos, porque nós já estamos na emancipações na África. Nós estávamos aonde? Na Ásia, isso mesmo. Então, o processo de independência dos países africanos não ocorreu, olha só, sublinha essa palavra, não ocorreu da mesma forma em todas as regiões. Ou seja, não foi igual em todas as regiões, né? Então, algumas colônias se emanciparam de uma forma via pacífica, né? Enquanto outras enfrentaram o quê? Conflitos sangrentos para conseguir essa ruptura, ok? Vamos então falar um pouquinho como é que foi lá no Congo, né? Lá no Congo belga houve o quê? Algumas rivalidades tribais, alimentadas ao longo das décadas pelo domínio europeu, né, e a disputa pelas riquezas minerais geraram então violentos conflitos, né, violência e corrupção marcaram então o país. E em 1971 teve então o seu nome mudado para Zaire. Em 1997, após a derrubada então do poder do ditador Mobutu, o país voltou então a se chamar República Democrática do Congo. E aí, falando um pouquinho sobre a Ruanda, vamos lá ver o que foi que aconteceu em Ruanda, ex-colônia da Bélgica ao longo da dominação colonial, os desentendimentos tribais, né, entre duas etnias. Quais são as etnias, Tia Dani? Tutsi e Hutu, com H, tá? Foram aí acirradas pelos exploradores europeus, como forma de quê? De manter os povos sob controle, ok? Então é importante a gente estudar por completo a página 147, que tem informações que vai fazer toda a diferença. Vamos então para a página 148, vamos dar uma olhadinha o que está falando. Vamos então entender um pouco o contexto da independência da Argélia, né? Acompanhando aí as tendências de independência, né, ao redor do globo. Em 1954, à frente da libertação, nacional, que tem aí a sigla FLN, né? Iniciou então uma bem-sucedida guerra popular contra os franceses na Argélia, apesar da repressão e dos massacres que foram impostos pelos colonizadores. O povo argelino obteve vitórias significativas. Então é importante vocês estudarem também um pouquinho mais sobre a independência da Argélia. Saindo desse contexto, vamos falar sobre a Revolução dos Cravos. Tia Dani está em que página? 149, na página seguinte. Vamos entender o que foi aí a Revolução dos Cravos, né? Que em 1974 colocou então fim à ditadura Portugal e abriu caminho aí para a emancipação então das colônias portuguesas. Em 1975 declarou então a independência da República Popular de Angola, tendo aí como Agostinho Neto como presidente, como reconhecimento aí de Portugal. A FNLA, vamos aprender aí essa sigla, né? E a UNITA proclamaram então a República Democrática de Angola, né? Mas esta não foi então reconhecida, tá? Então confere aí mais informações sobre a Revolução dos Cravos em 1974, tá? Na página 149. E os desafios atuais, que tá falando sobre os novos estados africanos, que tá lá inseridos na página 150, que vai ser importante, tá? Não percam a videoaula de hoje, não percam a aula, não deixem de fazer a atividade. A gente vai estar passando uma pesquisa que vai ser de extrema importância para a prova de vocês, tá? E aí toda e qualquer dúvida com relação ao roteiro, como eu falei no início do vídeo, toda e qualquer dúvida com relação à aula, ao roteiro de história, é só perguntar, que a tia tá aqui das 13 até as 17 horas.
Beijo, até a próxima aula. E olha só, não há no mundo exagero mais belo que a gratidão. Tchau. Não deixem de mandar atividade. Tchau.